Neste final de semana, a Justiça Eleitoral puxou o freio de mão na campanha de Pablo Marçal. Em decisão liminar, os perfis nas redes sociais do coach estão desativadas até as eleições, em outubro. Também em São Paulo, os incêndios que varrem dezenas de municípios ligaram o alerta do governo federal, que mobilizou a PF. 31 inquéritos foram abertos para investigar a causa das queimadas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, avalia a suspeita de ação coordenada na origem do incêndio. Veja neste vídeo tudo o que você precisa saber das últimas informações que foram destaque na esteira dessas e outras histórias. A Justiça Eleitoral determinou a suspensão dos perfis do candidato Pablo Marçal nas redes sociais até o final das eleições, após concluir que ele comete abuso econômico ao monetizar cortes de vídeos. Esses cortes, que incluem trechos de entrevistas, sabatinas e debates, são postados nas redes e geram receita para o candidato. O juiz Antônio Maria Patinho, responsável pela decisão, argumentou que essa prática cria uma vantagem desleal, prejudicando o equilíbrio da disputa eleitoral. O magistrado enfatizou que a suspensão se aplica especificamente às contas que estão promovendo a monetização desses vídeos, afirmando que essa estratégia equivale a disseminar continuamente uma imagem sem respeito ao equilíbrio que se preza na disputa eleitoral. Marçal ainda pode recorrer da decisão no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A realidade por trás do financiamento da campanha de Pablo Marçal revela uma dependência alarmante de grandes empresários e bilionários. Entre os principais doadores estão Elvio Paulo Ferro Filho e Hélio Seibel, ambos com históricos e patrimônios significativos. Ferro Filho, um bilionário envolvido em doações para campanhas como a de Jair Bolsonaro, foi preso em flagrante em 2022 com uma arma ilegal. Seibel, que possui um patrimônio estimado em 2 bilhões e 500 milhões de reais, doou 100 mil reais para Marçal. Embora uma grande quantidade de contribuições venha de pequenos doadores, com mais de 6 mil pessoas enviando quantias inferiores a R$ 1.000 via Pix, essas microdoações representam menos de 2/2% do total arrecadado. Mesmo com a determinação da Justiça Eleitoral de São Paulo proibindo postagens em suas redes sociais na sexta-feira, o candidato à prefeitura Pablo Marçal, que recorreu da decisão, continua a publicar mensagens, vídeos e fazer lives. O candidato está postando em contas originais e perfis recém-criados. Marçal está usando sua conta antiga, sendo que o post mais recente foi por volta das 3 da tarde deste domingo. Em outras redes, como o Instagram, o candidato criou um novo perfil que em apenas 15 horas já acumula 2 milhões de seguidores. No YouTube e TikTok, Marçal postou nesta manhã. Em resposta à onda de incêndios que afeta dezenas de cidades no interior de São Paulo, o governo federal determinou que a Polícia Federal investigue a origem criminosa das queimadas. Mais de 20 municípios estão enfrentando focos ativos de fogo, enquanto quase 50 estão em alerta máximo. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, levantou a suspeita de que os incêndios podem ter sido provocados de forma coordenada. A PF já abriu 2 inquéritos específicos para apurar as supostas ações criminosas em São Paulo, além dos 29 inquéritos já instaurados para investigar queimadas no Pantanal e na Amazônia. O diretor da PF, Andrei Rodrigues, afirmou que as investigações contarão com o uso de imagens de satélite para identificar a origem dos focos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comparou os incêndios em São Paulo ao Dia do Fogo de 2019, quando grileiros e produtores rurais orquestraram incêndios criminosos na Amazônia. Até o momento, as queimadas levaram a 46 municípios a decretar alerta máximo. Marina acionou a PF e 31 inquéritos foram abertos para investigar as causas dos incêndios. A ministra levantou suspeitas de que o atual cenário em São Paulo, com queimadas simultâneas em diversos municípios em um curto período, possa ser uma repetição daquela estratégia deliberada. Marina destacou que essa coincidência de incêndios em tantos locais ao mesmo tempo é altamente atípica.
Agora fique com um corte especialmente preparado pela mídia ninja do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, explicando as duas faces do bolsonarismo em São Paulo. O candidato do PSOL, líder nas pesquisas de intenções de voto, conforme divulgado no último Datafolha, se diz o único capaz de derrotar os candidatos desta ala política, nomeadamente Ricardo Nunes, o atual prefeito da capital, e o coach Pablo Marçal, que disparou na briga pela prefeitura. Gente, nessa eleição aqui em São Paulo, a gente está enfrentando duas faces da moeda bolsonarista. De um lado, o Ricardo Nunes, do outro lado, o Pablo Marçal. Nesse Café com Bolos de hoje, eu quero mostrar para vocês quais são as diferenças e as semelhanças entre cada um deles e falar para vocês o que a gente precisa fazer para São Paulo não ficar refém dessa moeda e a gente devolver esperança e futuro para o nosso povo. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Gente, a minha missão nessa campanha é não deixar São Paulo ser dominada pelo bolsonarismo. Isso é muito importante. A gente derrotou o Bolsonaro há 2 anos, elegeu o Lula, fez o nosso país voltar a respirar. Isso faz toda a diferença. Mas o bolsonarismo não acabou. Ainda tem gente, não é pouca gente não, que acredita que os comunistas vão invadir sua casa, que o Lula vai fechar a igreja, vai fazer banheiro unissex, vai acabar com o Pix, todas essas coisas. Esse mundo paralelo continua circulando na rede social, no Zap, e influencia a cabeça de muita gente. Esse risco está aqui, hoje, na maior cidade do Brasil. É importante a gente entender quem são os 2 representantes do Bolsonaro nessa eleição. De um lado da moeda, o Ricardo Nunes. Quem é ele? É alguém que, se você olhar assim de pronto, esse cara parece até moderado, não é um bolsonarista e tal. Não é por acaso que ele é apoiado pelo Bolsonaro, abertamente, publicamente. Nós vamos apoiar o Ricardo Nunes para a reeleição. Presidente Bolsonaro, obrigado, vamos lá. É porque, apesar dele tentar se vender como alguém de centro, é alguém, por exemplo, que já disse que o 8 de janeiro não foi tentativa de golpe. O senhor não acredita numa tentativa de golpe no 8 de janeiro? Daquelas pessoas que estavam ali, eu não Ou acredito. de qualquer pessoa? Não acredito. É alguém que já disse também que a postura do Bolsonaro na pandemia foi correta. Que ele fez tudo o que tinha que fazer quando morreram mais de 700 mil brasileiros. O cara é genocida, pô. Ué, mas que mandou a vacina e que não faltou nada pra ninguém? É alguém que botou como secretário das mudanças climáticas, no ano passado, um cara que dizia que o aquecimento global era invenção, que não era resultado da ação do homem. Isso aí é bolsonarismo. E pior, alguém que, por acordo com Bolsonaro nessa eleição, colocou um vice, indicado pessoalmente pelo Jair Bolsonaro, que é o coronel Melo Araújo da Rota, que tem a seguinte declaração, que a polícia deve tratar diferente quem mora nos jardins e quem mora na periferia. Aquela velha história do preconceito, de antipovo. Esse é o bolsonarismo do Ricardo Nunes. Agora, tem uma outra face da moeda bolsonarista aqui em São Paulo que está fazendo um barulho danado, criando até divisão entre eles, que é o Pablo Marçal. E lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem, é uma pessoa inteligente, tem suas virtudes. Meu respeito pelo Bolsonaro, almocei com ele, me deu a medalha lá de 3 is, pra mim tá tudo certo. Ele sabe do respeito que eu tenho com ele, servi ele na eleição. O Pablo Marçal é aquele bolsonarismo mais raiz, escrachado, que mente de maneira absurda. Não há condenação, se tiver eu deixo aqui essa disputa agora imediatamente. Tá subindo agora na minha rede social a cópia da sentença de condenação do Marçal. Espero que ele cumpra a palavra e saia da disputa. Xinga, ofende, rebaixa, rola na lama, quer trazer os outros pra rolar com ele, inventa, faz da política um cenário de lacração na internet, de contar as histórias. E a gente já viu que isso tem efeito. Não é surpresa pra ninguém. Foi desse jeito que o bolsonarismo cresceu no Brasil. Sempre à base de fake news, corte de rede social, enviando pelo WhatsApp. Esse método criminoso não entrou em cena agora. E ele, na verdade, cumpre o papel de esconder uma cabeça oca. Algo vazio, que não tem nenhuma proposta para a cidade, que não tem nenhuma visão. E mais do que isso, também de tentar jogar nos outros problemas que são seus, até para confundir as pessoas na hora que vier à tona.